Olá, sejam bem-vindos ao Brasil Energia Debates. Energia é o nosso papo. Eu sou Fábio Couto, editor do Energia Hoje. A cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, um novo debate sobre um tema relevante do setor de energia estará no ar, para você assistir como e onde quiser. Para ser avisado de um novo episódio, basta inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações. Neste episódio, o tema é a crise hídrica. Racionamento é uma questão de tempo? As projeções do ONS indicam que novembro, logo ali, será um mês crítico para o sistema. A PSR, por sinal, já vê problemas antes mesmo de novembro. Há também quem veja um alto risco de se decretar um racionamento de energia em 2022, caso não se chova como se espera no próximo período úmido. Da mesma forma, há quem não veja esse risco ainda que estejamos em uma situação crítica. Para tratar desse, que é um dos temas mais importantes dos últimos meses, convidamos dois especialistas do mais alto gabarito. Luiz Eduardo Barata, ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e presidente do Conselho de Administração da CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, entre outras atuações profissionais. Edivaldo Santana é colunista da Brasil Energia, foi superintendente de estudos de mercado da ANEEL, onde também foi diretor, e também foi presidente da Abrace, associação que representa os grandes consumidores de energia, entre outras atuações no setor. Feitas as apresentações, vamos ao debate, começando com uma pergunta para os nossos convidados. Para você, o que causou essa crise hídrica que estamos vivendo neste momento, começando pelo professor Edivaldo? No meu entender, a crise atual, ela não apareceu de agora, ela já vem de um bom tempo e decorre de diversos fatores. Uma delas, algum problema ou outro de sinal de preço que não valoriza de maneira adequada, por exemplo, a água, que faz com que ela seja mais utilizada em determinados períodos, quando se imagina que ela tem em excesso, ou em abundância, ou em situação razoável, como no ano passado. Então, e o outro é a própria gestão do reservatório. Acredito eu que, por conta do mecanismo de realocação de energia, as empresas que têm a concessão pelo uso da água nos seus respectivos reservatórios, que são as usinas, não se sentem responsáveis por administrar a água. Essa responsabilidade passa, sem que se tenha qualquer papel, para o ONS, para o governo, porque todos sabem que se falta água não é problema meu, do gerador, e sim do governo, do ONS, que tem que administrar tudo isso. Então, dentre outros fatores, eu apenas começo citando esse, mas é um emaranhado de fenômenos e de fatores e de coisas que levam a uma crise. Nunca é uma coisa só. Doutor Barata? Bom, boa tarde, Fábio, Edivaldo. Obrigado pelo convite para participar dessa discussão, que é uma discussão extremamente oportuna e, eu diria, preocupante. Você coloca bem, Fábio, quando você chama de crise hídrica, porque no fato que nós estamos vivendo é uma crise hídrica que, no meu entendimento, decorre de uma crise climática que já há algum tempo afeta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, nós temos visto diariamente eventos extremos no hemisfério norte, Estados Unidos, com um calor terrível afetando os Estados Unidos e Canadá, Europa com enchentes, a China com enchentes também. Então, eu diria que essa crise climática que se vive hoje, e que seguramente vai ser bastante discutida na COP26 em Glasgow, em novembro, é a causa da crise hídrica, quer dizer, a crise de água que afeta o Brasil. Bom, como nós temos a nossa matriz majoritariamente uma matriz hidrelétrica, é natural que a crise hídrica ela se transforme numa crise energética. E, obviamente, além de ter essa questão, que no meu entendimento é a questão capital da crise hídrica, ocorrem as questões que Edivaldo falou. Eu acho que é importante comentar agora que essa crise não é uma crise que começou ontem ou no ano passado. Essa é uma crise que se anuncia já há vários anos. Nós tivemos, na década passada, nos anos de 14, 15,
uma sinalização do que poderíamos enfrentar pela frente, com uma crise grande nos reservatórios da região Nordeste e que paulatinamente vem se transferindo para o Sudeste e Centro-Oeste, que é o que nós verificamos hoje. Importante lembrar que no ano passado, 2020, no início do ano, nós tivemos uma crise profunda no sul do Brasil. Uma crise profunda. Crise essa que se mantém ainda hoje na bacia do Rio Paraguai. Então, eu diria, concluindo essa primeira resposta, que essa crise hídrica ela decorre da crise climática, avança para a crise energética, que eu reitero aqui, no meu entendimento, é uma situação bastante preocupante. E seguindo com o senhor, o racionamento ele é irreversível? Nós vamos decretar realmente um racionamento como já vivemos em 2001? Ou, na verdade, nós já estamos em um racionamento, se a gente olhar pelo preço, nós estamos fazendo um racionamento pelo preço? Veja, Fábio, eu acho, há vários anos, né, a questão do receio de um novo racionamento, a exemplo do que nós tivemos em 2001 e 2002, preocupa o país, preocupa o governo, preocupa os investidores, preocupa os industriais, e na posição que eu ocupava, sempre que eu era questionado sobre isso, né, eu respondia que eu achava que nós não teríamos racionamento. Nós teríamos, sim, um acréscimo de custo, né, um acréscimo de tarifa para os consumidores regulados, um acréscimo de preço para os consumidores livres, mas até algum tempo atrás eu não imaginava que nós pudéssemos caminhar para a necessidade de medidas mais, eu diria, mais drásticas, né? Até porque, no ano passado, nós tivemos uma redução de consumo provocada pela Covid-19. E acho que hoje nós temos mais celeridade para implantar fontes de geração. As renováveis elas são rapidamente colocadas em operação, diferentemente das hidrelétricas e até mesmo das térmicas. Por isso que eu achava que não corríamos qualquer risco de ser necessário a aplicação de um racionamento. O que eu vejo hoje, já vejo um pouco diferente, porque eu acho que nós já estamos no segundo semestre, em pleno período seco, com respostas de afluência muito, muito ruins, né? Muito ruins, com a carga crescendo, o que, de certa forma, é bom, porque significa uma resposta da economia, mas com riscos grandes de não podermos fazer frente a esse crescimento da carga, a esse crescimento de consumo. Então, eu hoje acho que seria necessário algumas medidas mais drásticas e rápidas, né? Bom, e aí, sobre essas medidas, a gente pode falar um pouco mais à frente. Professor Givaldo, você também acha que a gente está num racionamento vivido pelo preço? Não, Fábio, acho que não. Acho que nós deveríamos estar em uma situação de restrição de consumo, pode se chamar de racionamento ou não, mas não estamos. O Barato apontou algumas razões. A carga tem crescido em relação comparado com o ano passado, e a demanda máxima, a demanda na hora da ponta, ela não cai. Alguns dias da semana ela é até maior em um dia do que o outro, o que significa um esforço maior das hidrelétricas para atender a demanda na hora da ponta. Isso não é bom, porque, por exemplo, o custo marginal do curto prazo, a semana está acima de R$3.000 por megawatt-hora. A tarifa média do consumidor residencial é em torno de R$600 por megawatt-hora. Significa que, durante esse mês, o consumidor é incentivado a consumir, porque a energia está custando R$3.000, esse é o custo da energia devido à escassez de água, e o consumidor está pagando R$600. Então, no fundo, há um incentivo a consumir. E a única maneira de conter esse incentivo é com uma restrição compulsória ou incentivada de alguma maneira. Então, isso é contraditório. O custo sinaliza que a escassez de recursos hídricos é cada vez maior. O custo marginal, há 15 dias atrás, era 1.700, 1.800, pulou para 2.000, hoje já está em 3.000. Ou seja, a escassez, a curva da escassez cresce a taxas crescentes, que significa que a coisa está se agravando, e o consumo também cresce, ou seja, quando deveria estar a ser reduzido. Então,
Deveríamos estar em situação de contenção de consumo, mas não estamos. Então, estamos ainda na situação de expansão de consumo e a crise de escassez aumentando. E quando a gente fala, no caso, o custo do déficit em 3 mil, significa que as térmicas estão a pleno, quer dizer, não tem mais térmica para ser despachada mais à frente, não é isso? Custo marginal de 3 mil. Esse custo significa que já estamos na metade do custo déficit, mas é isso, não tem térmica de 3 mil para ser despachada. A última térmica a ser despachada é 2 mil e alguma coisa. Então, entre 2 mil e 3 mil significa que não tem mais oferta térmica. Como não tem oferta térmica, essa é a diferença, é o rigor da escassez. Como não tem e a carga tem que ser atendida, gera-se mais hidrelétrica. Ou seja, é um momento que tem que conter água e nós acabamos tendo que produzir mais hidrelétrica porque não tem mais termoelétrica e as outras fontes. As termoelétricas já estão no talo, a eólica só é utilizada quando tem vento, a solar também, e a nuclear ali, os 2 mil dela o tempo inteiro firme numa situação boa. A única maneira de atender a carga, se não tem essas térmicas entre 2 e 3 mil reais por megawatt-hora, é com mais hidrelétrica. Esvazia-se mais o reservatório. Entendi. Doutor Marata, aproveitando um pouquinho da sua experiência no INS, nós temos visto aí também eólicas batendo recordes sucessivos de geração, seja geração instantânea, seja geração média. Esses recordes, eles são bem-vindos? Eles acontecem num bom momento? Ou, às vezes, eles acontecem na hora que você não precisa de tanta carga? Como é que você avalia o desempenho das eólicas em meio a esse cenário de crise hídrica? São muito bem-vindos. Infelizmente, a gente não pode explorá-los na sua totalidade, muitas vezes em detrimento de uma geração hidrelétrica no norte, porque, infelizmente, ainda temos restrições de transmissão em trazer essa energia do norte para o sudeste e centro-oeste. Mas, sem dúvida, eu diria que uma das coisas muito boas, né, que nós vivemos nesses últimos anos é a resposta das renováveis, né? Tanto as eólicas como as solares têm uma performance bastante boa mesmo, inclusive superior às previsões que vimos fazendo. Bom, com relação ao Fábio, a gravidade da crise, né? É importante a gente mencionar que a nossa capacidade técnica ela é reconhecida aqui no Brasil e no exterior, e ela tem mostrado, né? Você próprio na sua abertura comentou sobre as notas do Operador Nacional, notas de uma consultoria independente, que é a PSR, mostrando que a situação tem se agravado. Né? Essa situação tem se agravado. E quando você está, no meu entendimento, quando você está diante de uma crise dessa natureza, eu acho que duas atitudes são fundamentais. Né? A primeira é a transparência, a clareza da dimensão da crise. E a outra é a celeridade para o enfrentamento da crise. Bom, é fato que tem sido noticiado, tanto por autoridades do governo, como o próprio ONS, sempre fazendo menção a que este ano nós estamos tendo a pior série de vazões dos últimos 90 anos e tudo mais. Bom, mas, do meu ponto de vista, tem acontecido também é que, imediatamente, coloca-se uma conjunção adversativa, mas estamos tranquilos e tudo mais. Veja, eu não vejo motivo para tranquilidade. Ao contrário, eu vejo motivo para preocupação. Porque como o Edivaldo apontou, o consumo está crescendo. A expectativa de geração nova, no curtíssimo prazo, é muito baixa. O que nós podíamos ter de geração em números consistentes já está precificado. É o Ilha Ajona, é Cuiabá, é Uruguaiana. O resto que vai entrar é pouquíssima coisa. Eu via uma nota do ONS que dizia que no final não tenho certeza se outubro ou novembro, a nossa folga era de 300 megawatts. Isso não é nada. Isso não é nada.
Então, então, a primeira é a questão da transparência, dizer com clareza quão grave é a situação que nós estamos vivendo. E comentávamos ainda há pouco, né, que a energia elétrica ela é paga a posteriori. Então, óbvio, o consumidor ele fica com raiva, zangado, quando ele paga a conta, mas ele já gastou. É diferente do consumo no supermercado ou até mesmo do gás, como o Edivaldo apontou. O cara vai comprar o bujão, vê que o bujão está caro, aí fala, pô, vou economizar porque o bujão está caro. Mas no caso da energia elétrica, não. Então, se não for feita uma campanha com muita clareza, né, mostrando que não é só uma questão de aumento de preço, é de necessidade, não haverá redução de consumo. As bandeiras, elas têm, a primeira razão delas não é essa, mas elas têm até uma função adicional de sinalizar que aumentou e tudo mais. Mas depois que passa o anúncio do aumento da bandeira, o consumidor esquece. Infelizmente é assim. A mente humana é assim. Então, primeira coisa, transparência, clareza e um rigor absoluto na indicação de como estamos. Segundo, celeridade, presteza na tomada de medida. Então, as medidas que estão sendo anunciadas, elas são todas corretas. Né? Procurar geração adicional, programas de gestão da demanda dos grandes consumidores, e estímulo aos consumidores de baixa renda a poupar energia, mas isso tem que ser feito rapidamente. Então, tem que ser rápido e claro. E, lamentavelmente, eu não estou vendo nem essa clareza toda, nem a rapidez na medida de tomada. Professor Edivaldo, o senhor acredita nisso, nessa possibilidade do governo reagir rapidamente? Não, já teria reagido. Aliás, eu tenho insistido em alguns artigos que, olhando só os números que conheço, o número que a sociedade pode ter acesso, que são os números da ONS, aliás, de louvável transparência, e o governo conhece esses mesmos números e está numa situação muito tranquila, a tal ponto que, às vezes, eu acho que, olha, pode ser que o governo tenha algum outro número diferente do que o ANS esteja divulgando, porque todo mundo sabe o ônus de sucessivos apagões, uma semana, um a cada 15 dias, ou de um racionamento. O ônus é muito parecido, o ônus político. Então, para estar numa tranquilidade dessa, diante de tamanha ameaça, me faz crer que, olha, ou tem algum número aí diferente, ou é uma excessiva tranquilidade para mostrar para a sociedade que tudo está tranquilo. Eu não tenho essa tranquilidade, pelo contrário, eu vejo que os números do ONS a cada semana, quando aumenta o custo marginal de curto prazo, e aumenta muito, significa que a crise está se agravando, que cada vez tem menos água. Então, me preocupa muito, como o Barata falou, as ações estão na direção correta. Para mim, a principal delas foi o decreto de emergência hídrica, que fez com que se utilizasse menos água na bacia do Paraná, etc, etc. As térmicas estão atuando de uma maneira esplendorosa. Eu jamais imaginei que a carga média fosse atendida por 1/3 de termoelétrica, mas é isso que tem acontecido dia após dia. As eólicas respondem bem, mas, apesar disso, para que se chegue em novembro, final de novembro, em uma situação de reservatórios ainda com certo controle, na minha opinião, é necessário que se faça alguma coisa do lado da demanda. E não é pouca coisa, coisas importantes, e isso não tem sido feito, pelo menos por enquanto. Bom, nessa linha, né, o governo criou uma Câmara, né, para coordenar e tentar centralizar a crise, né, a CREG, né? Tem dito que tem essa campanha de conscientização nas ruas, né? E a gente está comentando aqui, né? Que o governo parece não tratar o tema com uma urgência necessária, né? Qual o prazo, assim, qual o time que ele precisa ter para poder dar passar essa sensação de urgência para a população? Eu acho o time, como eu disse, já para mim a resposta da demanda, por exemplo, seja lá em qual volume, se 10 mil megas, 5 mil, seja lá, já deveria ter começado. Entendeu? O time, para mim, é passado. Não adianta
começar tudo isso. Claro que vai adiantar alguma coisa, começar em outubro e novembro, mas pode ser que em outubro e novembro a situação já seja tão grave que a resposta da demanda vai ter efeito pequeno. Entendeu? O efeito maior é proteger os reservatórios, é proteger o uso da hidrelétrica na hora da ponta, agora, para manter mais água no reservatório. O Barata certamente sabe explicar isso melhor do que eu, mas na medida em que a queda na cascata, a cascata de toda a bacia do Uruguai começa lá em Furnas, por exemplo, na medida que diminui a lâmina d'água lá em Furnas, a altura, ou seja, a queda diminui, o que significa que cada vez se utiliza mais água para gerar o mesmo megawatt. E na hora da ponta, mais água ainda, porque você vai precisar de utilizar um volume maior de hidrelétrica para atender a ponta. É isso que se procura resolver com a resposta da demanda. E é isso que o ONS já falou há uns 2, 3 meses. Olha, é provável que em outubro nós já tenhamos problema de ponta por causa disso. Então, ou seja, o próprio ONS, dessa vez muito antecipadamente, já avisou, olha, é provável que, mas o provável que, com os números que foram mostrados, olha, é certo que. Por isso que eu acho que essas medidas já poderiam ter sido tomadas até para a tranquilidade aí sim do próprio governo, que chegaria em novembro ainda com alguma água resolvida. Na medida que o tempo passa, e isso você pode olhar, se você entrar no site do ONS, tem lá uma curva carga geração. Depois das 16 horas, você vai ver o quanto aumenta o uso da hidrelétrica até chegar às 18h30, 18h35, quando tem acontecido a ponta. Então, é isso que está se querendo evitar, que é para o uso médio da hidrelétrica deixar de ser 45 mil megawatts, passar a ser 30, 32. É isso que o ONS pretende e é isso que eu acho que se procura alcançar com a resposta da demanda, ou com um alívio da carga, seja lá em energia ou na hora da ponta. Sem dúvida, como o Edivaldo comentou, né? O nível dos reservatórios, o nível de queda de cada uma das usinas afeta diretamente a capacidade de produção daquela usina, a potência daquela usina. Por isso é que a preocupação em não depressionar demais os reservatórios. Mas é importante a gente comentar que, com toda essa preocupação, com todas as medidas que estão sendo tomadas no sentido de reduzir as restrições, né, ao depressionamento, né, às vazões defluentes, nós estamos com o reservatório de Furnas, que é o primeiro grande reservatório do Rio Grande, formador do Rio Paraná. Então, são 3 grandes reservatórios que nós temos a montante da bacia do Rio Paraná. O reservatório de Furnas, no Rio Grande, o reservatório de Nova Ponte, no Rio Araguari, e Emborcação, no Rio Paranaíba. Furnas está com 20%. E Furnas, o reservatório de Furnas é um nó preto, porque tem um movimento político para aumentar o nível do reservatório. Então, está com 20%. Por outro lado, Nova Ponte e Emborcação está com 13%. É muito, mas é muito baixo. É muito baixo. Significa dizer que, se não forem tomadas efetivamente aquelas medidas de flexibilização da vazão defluente, permitindo reduzir a vazão defluente, nós podemos esvaziar mais os reservatórios, e esvaziar os reservatórios significa perder o controle, que é a coisa mais grave que pode ter na operação de um sistema, é quando você perde o controle. Então, você não tem o que fazer, tem que torcer para ventar mais do que o vento está previsto de acontecer, para ter mais sol. Então, uma das coisas pelas quais o operador trabalha incansavelmente é para manter a controlabilidade dos reservatórios, porque com isso, né, ele consegue atender a carga. Porque a energia elétrica, né, diferentemente, como nós já comentamos, do gás de botijão, ou da carne ou do sapato, se o consumidor apertar o interruptor, os provedores das usinas respondem, a menos que haja medidas de restrição de consumo. Por isso é que nós entendemos que é preciso que se pense com muita responsabilidade, se não é hora de iniciar já um programa de restrição ao consumo.
E aí, quando a gente fala em hidrelétrica, falando nesses níveis, né, a gente sabe que quando a gente está falando de 10% de armazenamento, está falando de lama, né? De girar praticamente lama, né, no fundo do reservatório, né? A gente está com as térmicas a pleno, a gente tem as eólicas trabalhando, né, até muito bem, né, vem atendendo muito bem, mas certamente não são suficientes, né? Então, qual o risco que nós temos de ter cortes de carga, de ter déficit realmente de geração na hora, instantaneamente? Eu confesso que esses números eu não tenho hoje, né? Não estou mais no INS, não tenho esses números. Mas, pelos sinais que o INS emite nas suas notas técnicas, né, não é, eu diria, muito pequeno o risco de termos que realizar desligamentos programados para evitar apagões, né? Então, chamando de apagões aqueles desligamentos temporários, né? Diferentemente do racionamento. Mas é possível, porque a folga que se tem entre a carga de consumo e a geração disponível é muito pequena. E ela vai ficando pequena na medida em que nós vamos nos aproximando do final do ano, porque a carga vai crescendo, como o Edivaldo apontou. A carga não está diminuindo, a carga está crescendo. Nós vamos ter outubro sem o posto de mexilhão da Petrobras, significará uma redução da geração térmica, o que vai exigir, então, uma resposta maior das hidrelétricas. Então, é preciso que, com presteza, né, para que se possa tomar as medidas com a maior antecedência possível. Até porque, Fábio e Edivaldo, a gente está olhando apenas no ano de 2021. E o ano de 2022 é uma baita incógnita, porque dependerá do período chuvoso 21-22. Podemos ter um verão chuvoso, na média? Podemos, sem dúvida que podemos. Mas podemos ter também um verão ruim, como não tivemos nos últimos anos? Podemos. E aí, 2022 se torna um problema muito mais grave, se nada começar a ser feito desde já. Não é suficiente, eu diria que não basta, né, esperar para ver o que vai acontecer. Então, eu acho que, além dessas medidas de curtíssimo prazo, para a gente enfrentar esse período seco, chegar em novembro sem risco de apagões, é preciso pensar o que a gente pode fazer desde já para não correr o risco em 2022. 2022 é um ano sério, né, um ano eleitoral. Então, é importante que medidas devemos tomar agora para não termos que correr o risco do que vai acontecer durante o período chuvoso. Porque não tem garantia nenhuma de que será um período chuvoso generoso para nós. Ao contrário. Pode ter uma linha, né? Ao contrário. A experiência que nós temos é de anos após anos. Então, algumas pessoas acreditam, não, isto é apenas um período crítico que tudo vai passar e vamos voltar para a média. Mas não é o que muitos climatologistas, né, acreditam. Eles acreditam que essas mudanças vieram para ficar e vão se agravar, como tem acontecido ao redor do mundo. Professor Edivaldo, quando a gente fala em corte de carga, né, se esse risco se confirmar, o que significa isso para um consumidor industrial, por exemplo? Pois é, Fábio. Antes de falar um pouco da minha preocupação de ter, eu não falo nem em corte de carga, mas é da situação ficar muito crítica em determinado dia. Tem uma conta que eu faço, olhando os números do INS de ontem, então está lá dizendo a quantidade de energia armazenada que tem nos reservatórios dos 4 supermercados. Se somar, tem lá, o INS mostra tudo isso, se somar cada um deles, ontem, aí tem lá 93 megawatts médios. Como tem que deixar 10% do volume útil como reserva, e não é 10% de 90 e pouco, é 10% de 290, que é a capacidade máxima de armazenamento, então tira 29 desses 93. Sobra 60, menos de 70. Se você divide isso pela geração média das hidrelétricas, que tem sido 36 gigawatts médios, isso dá menos de 2 meses. Por isso que eu digo, a data crítica é meados de outubro.
entende? Que é o tempo que se tem água para ir utilizando e tal. Alguns consumidores, claro que nessa conta ainda falta, tem a ENA, tem isso, tem aquilo, alguma energia ainda entra, um pouquinho daqui, um pouco dali, mas não vai mudar muito essa conta. E nela eu já fui muito otimista, porque o Sul está depressionando muito mais rápido do que o que se imaginava. 1,40 e poucos pontos percentuais por dia. Bom, então, o que isso significa para o consumidor? Um risco. É por isso que o consumidor tem preferido entrar logo no programa de resposta à demanda, porque isso não se faz também da noite para o dia. Esses grandes consumidores que estão acostumados com isso no exterior, eles já atuam fora do Brasil, eles precisam se programar. Se eu preciso reduzir a minha demanda em algum horário no Brasil, eu tenho que produzir mais em outros países, ou eu tenho que, para atender os meus contratos, as minhas exportações, eu tenho que fazer contrato com outros. Você não se faz isso de uma hora para outra. Então, é essa incerteza da falta de uma decisão imediata que pode afetar os consumidores de maneira geral. Eu, se estivesse do lado dele, especialmente os grandes consumidores, estaria pensando dessa maneira. Ou seja, ao contrário do que eu acho que pensa o governo, a economia está bombando, o consumo de energia elétrica está bombando, eu acho que a economia pode continuar a crescer sem o consumo de energia elétrica bombar, desde que esses grandes consumidores consigam se articular para comprar os seus produtos de outro lugar, porque o crescimento da economia não depende só da produção doméstica, ela depende também de importação. Esse mesmo consumidor de energia elétrica, grande produtor industrial, pode trazer o produto de fora. Então, é tudo isso. Então, é uma incerteza. Eu não conversei até agora com nenhum consumidor para me dizer que as coisas estão incertas. Mas a gente lê isso nos jornais, entendeu? Todas as grandes empresas preocupadas com o que pode acontecer com a energia elétrica no curto prazo. Sem dúvida, porque, Fábio, os consumidores intensivos de energia, né, nas grandes indústrias, óbvio, se são consumidores intensivos, a parte da produção deles é extremamente dependente da energia elétrica. Então, faltou energia elétrica é um problema para eles. Mas tem um problema adicional, que na ocorrência de um apagão, poderá haver danificação das suas instalações. Os fornos, né, e esses equipamentos são cada vez mais sofisticados. Interrupções, por menor tempo que sejam, podem não só estragar a produção, como podem também danificar os equipamentos, os instrumentos. Então, a preocupação desses consumidores é enorme digamos, com a qualidade e com a continuidade do suprimento de energia elétrica. E como o Edivaldo falou, se a gente já teve experiência, porque esse projeto de gestão da demanda foi implantado um projeto, a ANEEL autorizou um projeto piloto, e nós pudemos, né, discutindo com os grandes consumidores, constatar da capacidade que eles têm de fazer essa gestão da demanda, porque assim o fazem nas suas, algumas das matrizes no exterior ou subsidiárias no exterior. Existem indústrias brasileiras que têm subsidiárias no exterior, e outras são comandadas pela matriz no exterior. E, em ambos os casos, eles já têm essa experiência muito bem sucedida, na Europa e nos Estados Unidos. E na África do Sul também. Então, esse instrumento é um instrumento extremamente utilizado, porque ele é um instrumento ganha-ganha. Ele não tem o objetivo de prejudicar o consumidor de energia elétrica. Ao contrário, o consumidor ele só vai reduzir a demanda quando ele assegura que não terá prejuízo. Então, essa é uma medida que tem que ser implantada o quanto antes. Se nós não temos hoje um projeto perfeito, ideal, bota o projeto com 70% e depois aprimora, mas bota o quanto antes. Isso para falar do programa de gestão da demanda dirigido aos grandes consumidores. Eu acredito que hoje as medidas que devem ser tomadas, elas podem ser restritas aos consumidores residenciais. E, com isso, a gente evitaria um prejuízo à indústria e até mesmo ao comércio. E o consumidor residencial, ele terá, obviamente, uma redução do seu conforto, mas isso não impacta a economia do país.
Então, mas só acontecerá se houver um programa que, me parece, eu não conversei com ninguém, mas me parece que essa é a intenção do governo, pela manifestação do ministro Bento Albuquerque. Então, o que é importante é que seja feito rapidamente. Porque, como o Edivaldo falou, se fizer isso lá em outubro, novembro, pode ser tarde. Então, tem que ser feito com celeridade, tem que ser feito rapidamente. Eu queria propor um exercício de futurologia para vocês dois. Quanto tempo a gente precisaria para recuperar o nível de armazenamento dos reservatórios? Bom, Fábio, olha, eu não tenho hoje instrumentos para fazer essas contas, para saber quanto tempo precisaria. Mas veja, existem duas formas de você basicamente preencher o reservatório. Precisa que você tenha vazão afluente. Se você não tiver vazão afluente, ainda o máximo que você conseguirá será não reduzir mais o reservatório. Mas precisa, então, primeira coisa, precisa que chova. E a segunda coisa é usar menos a hidroeletricidade. Como é que você usa menos a hidroeletricidade? De um jeito é reduzindo o consumo, ninguém quer isso. Outro jeito é alocando outras fontes de geração. Bom, nós temos, a EP tem lá o seu programa de expansão até 2030, nós temos ainda os 8 GB do Jabutis da Eletrobras, só que tudo isso só vai acontecer daqui a 4, 5 anos. Então, por 4 ou 5 anos, nós vamos ficar ou mantendo o nível dos reservatórios, rezando para São Pedro, ou tem alternativa. É instalar fontes de geração que são de rápida inserção. E quem são as fontes hoje de rápida inserção? São as renováveis. Eólicas e solares são rapidamente. Quer dizer, esse movimento de GD tem lá uma série de problemas, se tem a taxação do sol, não tem uma série de problemas, mas a expansão da GD já contribui muito digamos assim, para a minimização desse problema. Porque quanto menos energia se precisar do grid, né, a chance da gente usar menos hidrelétrica é grande. Mas o que eu vejo, não saberia precisar quanto tempo, mas seria um programa de uma utilização das renováveis para a recuperação dos reservatórios, e não das térmicas, porque as térmicas, se for possível, só acontecerá daqui a 4 ou 5 anos. Pois é, eu acho que o Barata ele varreu bem o tema. Eu acho que é isso mesmo, não adianta pensar em recuperar reservatório sem pensar naquela probabilidade de chover. Se for uma chuva média, para preservar o reservatório, tem que reduzir o consumo se for uma chuva média. Então, isso é muito difícil. A CEPAMP aprovou, dia 22 de julho, novos parâmetros da CEVAR, que é bem importante, mas não tanto, mas alguns muito importantes, que é volume mínimo operativo para diversos reservatórios, do Sudeste, do Sul, Nordeste e até do Norte. O Norte eu achei meio desnecessário, mas também tem, para todo mundo. E aumenta bastante o volume mínimo operativo. Significa que utilizar muito menos água a partir de uma determinada data. Desde que caia bastante chuva, isso resolve. O problema se essa redução, aumento de volume mínimo operativo for permanente, e as hidrelétricas vão gerar muito menos para recuperar o reservatório, seja em 2, 3, 4 ou 5 anos, significa que a redução da garantia física das hidrelétricas, se já imaginava que era necessária, ela seria maior ainda, porque aumentar o volume mínimo operativo, vou usar muito menos hidrelétrica de agora em diante. Então, além desse problema de qual é o tempo, tem o problema comercial, financeiro que tem por trás de tudo isso aí que tem que ser levado em conta. Ou seja, não é nada disso, apesar de necessário e às vezes até essencial, quando se procura mexer numa coisa dessa, você não imagina o que vem de um lado e de outro para atrapalhar tudo isso. Tanto que é uma discussão que já tem 2 anos no âmbito da CEPAMP, só agora, dia 22, chegou à conclusão, mesmo assim não sabe o quanto vai implementar, por causa disso, da repercussão disso. A outra também vai na boa direção, olha, as vazões presentes vão atribuir maior peso do que as vazões passadas. Isso é bom, está na direção do que diz a turma do meio ambiente. Corretíssimo mesmo.
O problema é que também afeta a garantia física das hidrelétricas, afeta isso, afeta aquilo. Em resumo, tem que sentar todo mundo, alguém com poder para não só conciliar, como arbitrar o que é que interessa mais e interessa menos, porque não é um problema só. Você vê que a gente começou falando de água e já estamos voltando aqui para falar novamente na água. Tudo isso resolve, e não é problema simples, nem para amadores. Tá? Não tem uma pessoa só que consiga resolver esse problema. Tem que juntar um bocado de gente, conciliar, todo mundo aceitar que vai perder de um lado, porque não tem como ganhar, todo mundo sabe que a oferta de energia elétrica das hidrelétricas não é a que hoje se tem no papel, mas alguém tem que ter coragem para resolver esse problema. E isso falta bastante. Eu concordo com o comentário do Edivaldo. Realmente, qualquer mexida que se faça, né, você toma uma decisão, faz uma medida, mas tem que ver o impacto dessa medida no todo. E muitas vezes, quando você está olhando, e se olhar apenas para a questão da segurança, você vai afetar substancialmente a questão comercial. Então, é uma das razões pelas quais sempre tivemos muita dificuldade em tomar essas medidas que agora foram tomadas, né, de a mudança dos parâmetros lá do CEVA. Isso já era algo discutido há muito tempo. Mas qual era o impacto de mudar os parâmetros do CEVA? Aumentava a segurança, mas, em compensação, aumentava também o preço e o custo da energia. E havia, obviamente, uma preocupação grande em não aumentar o custo da energia pelo impacto que isso tem, não só na vida das pessoas, né, no conforto das pessoas, mas também na questão da economia, que é o que a gente está vendo agora. Então, a chegar a uma solução, eu diria que equilibrada, como o Edivaldo comentou, significa tratar de interesses que são conflitantes. E a primeira coisa que precisa acontecer, e infelizmente não tem acontecido no setor, é todos se convencerem de que não vão ganhar tudo. Todo mundo ganhar tudo que quer significa que todos vamos perder. Então, significa a necessidade de... eu não diria que é repensar, mas é olhar de novo esse modelo que a gente tem hoje e como está funcionando a indústria de energia elétrica. Não estou querendo atirar pedra, mas é chegado o momento de botar todos os interesses, porque, diferentemente do passado, hoje os interesses conflitantes são muito maiores do que no passado. Então, chegar-se... E temos ainda um fator novo, Edivaldo, que nós não tínhamos no passado, que é uma interferência grande do Poder Legislativo. Energia elétrica sempre foi quase que uma atribuição exclusiva do Executivo, né? Que, a partir do Ministério de Minas e Energia, tomava as medidas, propunha as medidas, e elas eram praticamente aprovadas conforme encaminhadas pelo Poder Executivo. Nos últimos anos, nós temos tido, e aí eu digo isso com toda convicção, uma interferência grande do Legislativo, cujo ponto culminante foi a aprovação da conversão da medida provisória de privatização da Eletrobras, quando a quantidade de elementos estranhos à matéria foram aprovados pelo Congresso Nacional e estão aí para, não tenho a menor dúvida, complicar mais a coisa do que resolver. Então, é preciso que haja um olhar muito atento, né, para cada medida que a gente toma, quais são as consequências no todo. Porque, às vezes, a gente resolve um problema, mas cria uma série de outros problemas. A gente está falando da questão, desculpa, dos residenciais, né? A gente tem essa perspectiva de incluir os residenciais, né? O doutor Barata diz que, inclusive, eles responderiam rápido, fazendo uma restrição compulsória de consumo. Agora, há espaço para eles reduzirem o consumo, se considerar que hoje nós temos um cenário um pouco diferente do de 2001. Em 2001 nós tínhamos, por exemplo, consumidores tinham freezers em casa. Hoje, né, já tem uma cultura de se comprar uma lâmpada de LED, uns equipamentos mais eficientes. Há espaço para fazer esse corte de consumo nas residências? Eu tenho certeza que sim, Fábio. Obviamente,
lá as medidas em 2001, elas foram de duas naturezas, né? Foram a natureza tecnológica e medidas culturais. As medidas tecnológicas, elas também levam tempo. Elas também levam tempo, né? Porque nós precisaríamos, na verdade, a questão da eficiência energética ela é muito pouco tratada no Brasil. Então, nossos equipamentos movidos à energia elétrica, todos eles têm tecnologia muito ultrapassada, bastante ultrapassada, não é da década passada, é do século passado. Então, se houvesse realmente houvesse medidas nesse sentido, uma valorização, uma atenção maior com a eficiência energética, nós com certeza teremos uma economia muito grande. Os números da EPE mostram isso, né? O quanto se ganha com a eficiência energética. Mas, obviamente, leva tempo. O cultural, não. Cultural, não. Eu diria para você, como já comentei, não saberia precisar quanto, né? Mas todo mundo hoje deixa seus carregadores de celular, carregador de notebook ligados. Isso está consumindo energia, a gente nem sabe quanto, mas está consumindo energia. Então, são medidas que apenas você desligar. Logo depois do racionamento de 2001, 2002, todas as famílias zelavam por manutenção das luzes apagadas e tudo mais. Hoje em dia não se vê isso. Por quê? Porque ao longo do tempo, são 20 anos, né, essa cultura ela foi se dissipando. Então, eu vejo como muito possível eu falo por mim mesmo, né? Eu próprio não tinha, nos últimos anos, não tinha muito essa preocupação. Hoje eu tenho. Um zelo em casa por manter praticamente todas as luzes apagadas, a menos daquele ambiente em que você está. Quanto isso vai trazer de economia, não sei, mas, neste momento, qualquer economia ela é positiva e ela é bem-vinda. Então, eu acho, Fábio, acho que, num primeiro momento, podia-se, sim, desenvolver um programa de constrição ao consumo residencial, deixando o comércio e a indústria livres para esse programa de gestão da demanda, para não afetar tanto a economia. Também concordo com o Barata, tanto que, por exemplo, se o governo, de fato, criar um incentivo para o consumidor de baixa tensão, especialmente o residencial, reduzir o consumo, você vê que a resposta é imediata. Vai ter um prêmio, tá? A resposta é imediata do consumidor. Ou seja, o espaço não é o mesmo de 2001, 2002, mas ainda há espaço para melhoria. Mas também deveria se aproveitar a oportunidade para avançarmos do ponto de vista tecnológico regulatório, aí como uma palavra só. Por exemplo, eu dou algumas aulas fora do Brasil, em 2 países, e é provável que a partir de outubro já seja presencial, outubro desse ano. Aí, na semana passada, recebi aqui um e-mail: professor Edivaldo, é possível que comece presencial, tal. O senhor, se vier, vai usar o nosso apartamento, que é o apartamento da própria universidade? Se a resposta for sim, quais equipamentos o senhor vai utilizar lá dentro? Por quê? Porque lá tem um contratinho de demanda, então lá tem máquina de lavar louça, máquina disso, máquina daquilo. E eu vou dizer: eu só preciso da televisão e eu não preciso de mais do que isso. Entendeu? Isso significa que ele vai fazer um contrato menor, vai utilizar menos isso, menos aquilo. Aqui não existe isso, e isso deveria existir. O ministro da Economia, esse dia, falou que o IBGE estava na idade da pedra lascada. O setor elétrico, do ponto de vista do consumidor, aí sim está nessa situação. Por quê? Por falta do smart grid ou smart metering. Como nós não chegamos lá, então nós estamos ainda nos arrastando. Nós sequer conseguimos implementar aqui no Brasil, eu fui relator disso lá em 2007, 2008, o pré-pagamento, ou seja, o pré-pagamento igualaria a energia elétrica ao gás, que o Barata deu como exemplo. E nós não conseguimos, então a gente está correndo atrás de coisas muito simples e muito baratas. O pré-pagamento não custa nada, e isso que eu falei de contrato de demanda para baixa tensão também não custa nada, é só o medidor, porque a regra já existe, que é a tarifa branca. Então, tem coisa que a gente deveria... A gente aqui numa conversa de 1 hora já falamos de tantas coisas importantes, e para mim, essa é das mais importantes. Nós não precisaríamos falar em racionamento, nisso, naquilo, se tudo isso já tivesse funcionado.
Porque a distribuidora pode desligar o cara à distância se o cara não cumpriu o contrato. Então, são coisas simples que podem ser feitas de uma maneira inteligente, e este é o momento de se fazer isso agora, de aproveitar e fazer isso. Por exemplo, a tarifa branca, a migração foi muito pequena, então eu dizia, olha, quem migrar nos próximos meses, tarifa branca significa o cara ser incentivado a consumir menos na hora da ponta. A gente precisa disso, então nada melhor do que incentivar isso agora. Mas vai depender da propaganda da distribuidora, elas nunca vão fazer, então o governo deveria fazer. Por isso que o Barata disse, olha, um programa desse de estimular a redução do consumo demora 1, 2 meses só para preparar, e é isso mesmo, porque tem que ser pessoas que saibam de um monte de coisa para colocar tudo isso num pacote inteligente e ir mostrando para os consumidores, e para os reguladores e para as distribuidoras também. Além disso, né, Edivaldo, tem que ser claro nisso. Tem que ser claro, além de ter o prêmio para quem reduzir e tal, tem que mostrar da importância do camarada participar. E ele tem que saber que existe o programa. Então, não basta falar hoje, né, e não falar mais, tem que falar todo dia. Campanha de conscientização é assim. Todo dia você tem que falar. É mais ou menos uma questão da vacina. Você todo dia precisa falar da necessidade das pessoas se vacinarem. Porque se você fala uma vez na vida, outra vez na morte, as pessoas esquecem. As pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia, com as suas necessidades. Então, é preciso uma campanha. Que alguns até alegam que existe. Eu confesso que eu não vi nenhuma campanha mostrando, né, a necessidade de uma redução, contenção do consumo, um consumo mais sofisticado, mais esperto. E acho que isso podia, como eu reitero aqui, acho que neste momento agora, podíamos fazê-lo focando apenas no segmento residencial. Bom, a gente está se encaminhando para o fim. Uma última pergunta para os dois. Como é que está o papel das distribuidoras nesse debate sobre um eventual racionamento? A sensação que eu tenho é que elas estão um pouco de fora dessa discussão. Como é que vocês estão enxergando a atuação delas, o papel? Qual deve ser o papel delas nesse debate? Como eu disse, não só a distribuidora como gerador, você não ouve nenhum desses agentes importantíssimos na situação que nós estamos, falar sobre isso. Sequer falar sobre a escassez. Alguns geradores, sim, para dizer, olha, resolvi o meu problema de GSF ficando descontratado. O outro diz a mesma coisa, mas ninguém diz, como a crise era grave, eu precisei disso, daquilo. Por quê? Como eu disse, ninguém tem o incentivo de fazer isso, porque tudo está na mão do governo. O que vai dizer, olha, quanto eu vou perder com isso? E se eu vou perder, como é que vocês vão fazer para me compensar? Entendeu? Um racionamento significa a distribuidora faturarem menos, ficam subcontratadas. Aí, para quem vai essa conta? Vai para o gerador, vai para o consumidor? Por exemplo, o incentivo para o consumidor residencial. O governo começou a falar isso, eu acho interessante. Mas de onde vem o dinheiro para o consumidor, para pagar o prêmio para o consumidor? Vem da distribuidora? Vem do gerador? Vem do tesouro? Essa é a grande dificuldade de um racionamento por incentivo. Porque, primeiro, você vai ter que estabelecer, reduzir o consumo em relação a quê? Aí não pode fugir de estabelecer uma cota. Tem que ter uma cota para dizer em relação a quê? Depois, como é uma redução e vai reduzir a receita da distribuidora, do gerador, quem vai pagar por isso? Então, lá em 2001, tudo isso foi discutido antes de começar o racionamento. Pensamos em fazer um racionamento por prêmio, mas é difícil, o dinheiro teria que vir do Tesouro. O Tesouro não teria o dinheiro para isso, nem lá, tão pouco agora. Então, eu acho que essa é a razão de hoje. Antes, não tinha uma discussão dessa que não tivesse gerador e distribuidor um contra o outro, discutindo acerto daqui, acerto dali. Hoje, ninguém fala nisso, muito pelo contrário. A recomendação do ONS é que você faça isso com o seu grande consumidor. Todo mundo faz, mas procura fazer de uma maneira menos transparente possível, porque não quer se expor ou não quer mostrar que a situação está ruim. Em resumo, eu acho que talvez o governo esteja mostrando essa certa tranquilidade, porque os agentes mais importantes nisso tudo, que são geradores e distribuidores, também estão supostamente quietos, não estão agitados, não estão mostrando intranquilidade, nem aquele que não tem água para gerar. Então, essa acomodação
acho também bastante ruim, ao contrário do que acontecia lá em 2001 e 2002. Bom, o que eu vejo, Fábio, até já comentamos sobre isso, né? Sobre uma outra diferença entre a situação que temos hoje e a situação que tínhamos em 2001, é que em 2001 nós tínhamos basicamente dois grupos, né, preocupados com essa questão: geradores e distribuidores. Os geradores eram majoritariamente hidrelétricos e, na parte do consumo, majoritariamente distribuidores com seus consumidores regulados. O Mercado Livre, na época, ele era muito, muito pequeno. Hoje, o quadro é totalmente diverso, porque nós temos os geradores hidrelétricos, que já, nos últimos anos, passaram por uma experiência tremenda com a questão do GSF. Temos os térmicos, que hoje estão em uma proporção muito maior do que era no passado. Hoje estamos gerando 18 mil, quase 20 mil megawatts. Nós temos as distribuidoras, hoje com uma parcela menor do que tinha em 2001, mas hoje um Mercado Livre representado pela Abrace e pela Abracel, já com mais de 30% do mercado. E temos as renováveis, que hoje já fazem, já tem um número de peso, né? Somadas as duas, dá 13%, mais ou menos 13% da matriz. Pois bem, isso torna o problema, obviamente, mais, eu diria, mais sofisticado. Porque, além disso, tem o governo com a sua preocupação, claro, lógica, que é de assegurar o suprimento de energia, buscando o menor impacto para a economia. Então, isso torna o quadro muito difícil. Mas, como o Edivaldo falou, nessa hora, pelo menos eu não tenho visto, né, uma integração desses grupos todos que eu comentei, né? Não vejo. Acho que a saída da crise pressupõe uma participação de todo mundo. Tenho visto que o governo tem ouvido as associações e tudo, mas não sei com que profundidade essa participação se tem dado, né? Acho que, nesta hora, era fundamental, né, que todos os agentes, né, os chamados players da indústria, participassem dessa discussão, trazendo, inclusive, organizações fora da cadeia, que, por exemplo, representassem os consumidores. Por exemplo, o IDEC podia participar dessa discussão, né, sinalizando o que os consumidores pensam dessa questão toda. Acho que, sem essa discussão, o Fábio e Edivaldo, nós vamos ter muitas dificuldades daí para frente, porque acho que eu e o Edivaldo estamos absolutamente alinhados. Leva tempo, né, para desenhar esse programa, e depois leva tempo para implementar o programa, né? Então, se for implementar ele para dezembro, já será outro programa, porque já estaremos no período chuvoso e os riscos, o período de riscos maiores já terá passado. Verdade. Bom, então, fazendo uma síntese da nossa conversa, então o que nós precisamos agora ter é celeridade na adoção de medidas para que a gente evite um racionamento, né? Basicamente a redução de demanda, né? Acelerar, né? E colocar logo em prática um programa de redução de demanda voluntária para grandes consumidores e, no caso, compulsória para residenciais. Também seria o caso de se buscar uma expansão rápida, principalmente de renováveis, para recuperar os reservatórios nos próximos anos, e basicamente também trazer os agentes para a mesa para discutir, né, sabendo que, obviamente, todos vão perder. Então, já que todos vão perder, então que todos percam um pouquinho, contribuam um pouquinho para que o prejuízo não seja tão grande para todo o país. Doutor Barata, tem alguma consideração para fazer, final? Fábio, eu acho que você fez digamos, uma síntese bastante próxima daquilo que eu e Edivaldo comentamos aqui. Dizer para vocês que, como já comentei, acho que esse momento é um momento de preocupação para o país inteiro, porque mais vale a precaução do que o choro derramado. Professor Edivaldo? Pois é, eu também acho que
resumiu muito bem, ou seja, celeridade, transparência e precisão naquilo que deve ser feito ou vai ser feito é o mais importante agora, Fábio. E aproveito e faço agora o que não fiz no início, né? Comecei sem sequer tão ansioso para responder que sequer dei uma boa tarde ou agradeci ao convite. Faço isso agora e peço desculpa pela má educação no início, né? Não, sem problema. Eu também agradeço a disponibilidade de vocês dois de participar dessa conversa. Eu tenho certeza de que todos que forem assistir o programa vão gostar. E agradeço também a você que assistiu esse episódio, né? Confira este e outros debates que estarão aqui no canal da Brasil Energia no YouTube, né? Para ser lembrado de nossos próximos programas, basta ativar as notificações, se inscrever no canal e lembre-se que a cada 15 dias, todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, um novo episódio do Brasil Energia Debate estará no ar. Energia é o nosso papo. Muito obrigado e até mais.